gente! Hoje eu vim fazer a resenha do melhor livro do mês de junho. Foi uma decisão muito difícil de tomar, porque no mês de junho eu li dois livros ótimos, Caim e O Apanhador no Campo de Centeio. Mas como eu já fiz a resenha de Caim no blog, eu vim falar hoje de O Apanhador no Campo de Centeio, essa edição muito linda. Mais bonita que aquela outra. J.Z. Salinger. Esse daqui é da editora do autor. Bem, quando eu comecei a ler O Apanhador no Campo de Centeio, eu achei que ele tinha uma super história, ou alguma coisa do tipo. Mas não, O Apanhador no Campo de Centeio é como se fosse uma história de vida de um menino. E ele estuda numa escola, mas ele é uma escola muito rígida. E ele não aguenta mais essa escola. Então, um certo dia, um pouco antes das férias de dezembro, ele simplesmente sai da escola e resolve viver a vida dele. E ele se lembra sempre de algumas coisas do passado, do pai e da mãe dele, ou de alguns amigos, ou de algumas meninas falando as coisas e tal. E aí você pensa que, no início eu pensei que não seria tão interessante. Mas foi uma história muito boa, eu gostei muito do livro, muito mesmo. Porque assim, as reflexões dele, as situações que ele passa, são reflexões que a maioria das pessoas tem hoje em dia, pelo menos os jovens, né? Ele é uma coisa muito momentânea, ele é muito juventude, a história desse livro, é muito demonstrando mesmo a juventude. Ele vive sonhando com uma menina chamada Jane, que ele nunca teve coragem de chamá-la pra sair. Ele resolve fugir da escola e ele vive umas situações muito ruins, assim, de ter que dormir na rua. E aí ele sente saudade da irmã dele, mas aí ele fica querendo ir embora. Ele é muito rebelde e tal. Mas aí com o decorrer da história você entende porque ele é tão rebelde assim. O pai e a mãe dele não davam atenção pra ele praticamente. E ele era obrigado a viver num colégio interno onde pra ele nada fazia sentido. Ele tinha um amigo, eu esqueci o nome dele, acho que é o Stradlater. Ele era muito chato, ele era fortão, machão, queria bater em todo mundo. E ele tinha um outro que era muito porco, mas que se achava. Mas depois ele sentia falta de todos eles. Ele tinha também uma aula de português que era para desenvolver um texto, tipo uma aula de argumentos, mas para ele aqueles argumentos não faziam sentido, então ele tirava nota baixa naqueles argumentos. E aí um dia ele saiu com uma menina, cujo nome não me recordo também, que eu sou horrível para gravar nome, meu Deus, nunca gravo nome de nada. Ele saiu com uma menina, e aí ele começou a conversar com essa menina e tal. E aí ele virou e falou, mas você já pensou nas coisas do mundo? Vamos fugir, vamos embora. E aí ela falou, você tá maluco e tal. Aí ele começou a falar que a escola não faz sentido, que muita coisa que a gente vê no mundo não faz sentido. E ele começou a fazer vários argumentos e explicações. Todas faziam sentido. Uma outra cena que me marcou muito também foi quando ele visitou a irmã dele. E a irmã dele tava com tipo um textozinho assim aberto. E falava que o apanhador no campo de centeio salvava as pessoas e tal. Essa parte também foi muito boa. Eu não posso falar muito desse livro, porque cada partezinha dele é tipo uma pistazinha que dá pra você ir decifrando as coisas. Porque não é um livro com mistérios, não é um livro com uma super história, assim, de ação e de descobertas, ou uma coisa muito romântica. Mas é um livro que cada partezinha que você lê dele, você se toca de alguma coisa diferente. Eu gosto muito de livros assim. É um livro demonstra bem a vida das pessoas, assim. Se você fizesse o que você realmente gostaria de fazer. Que você nunca vai ser assim, que você, por mais que você queira, é muito difícil você se afastar de sua casa, que sempre tem alguém que você é apegado, tipo, ele perdeu um irmão e ele tinha um outro irmão que ele gostava pra caramba e tinha a irmãzinha dele. Então, ele acabou fazendo escolhas que ele viu que seriam melhores pra ele, apesar dele ter sofrido bastante quando ele estava na rua. Quando ele resolveu fugir daquele colégio, porque foi uma parte que eu achei que ele não faria, mas ele resolveu fugir do colégio. E ele questionava tudo, ele achava que estava tudo errado. Ele era uma pessoa totalmente, assim, tem muita gente que questiona tudo internamente, mas ele deixava aquilo ser exposto, né? E isso fazia dele um cara, às vezes, muito estranho, muito chato pra muita gente. Mas que pra quem via de fora, fazia todo sentido, ou pelo menos pra quem se questiona, de umas coisas bem parecidas com a dele. Aí, passando. Agora eu vou ler pra vocês um trecho que eu acho muito legal, que, assim, ele também tem uma visão bem diferente da questão de educação, de sociedade, de algumas coisas, que fazem todo sentido.
E então vai um trecho pra vocês que eu achei muito legal dessa história. Dele conversando com um senhor que é professor dele, que é um professor que ele considera muito. E aí ele diz... na verdade, o professor dele diz: não estou querendo dizer que só homens instruídos e cultos são capazes de contribuir com algo valioso para o mundo. Não é isso. O que eu quero dizer é que os homens instruídos e cultos, se de fato tiverem brilho e capacidade criadora, o que infelizmente é raro, tendem a deixar registros infinitamente mais valiosos que aqueles que apenas têm brilho e capacidade criadora. Tendem a se expressar com mais clareza e geralmente têm a paixão de desenvolver seu pensamento até o fim. E, o que é mais importante, na grande maioria dos casos têm mais humildade do que o pensador menos culto. Você está me acompanhando? Há outra coisa que uma educação acadêmica poderá proporcionar a você. Se você prosseguir nela por um tempo razoável, ela acabará lhe dando uma ideia das dimensões de sua mente, do que ela comporta, e talvez do que ela não comporta. Depois de algum tempo, você vai ter uma ideia do tipo de pensamento que sua mente deve abrigar. A vantagem disso é que talvez lhe poupe uma enormidade de tempo que você perderia experimentando ideias que não se ajustam a você, não combinam com você. Você começará a conhecer as suas medidas exatas e vestirá a sua mente de acordo com elas. E aí depois ele diz que, na verdade, esse falatório do professor dele encheu o saco dele, que ele bocejou e sei lá o que. Aí, mais pra frente do livro, ele diz que, na verdade, essa questão de saber as medidas do seu pensamento e o que você é capaz para você economizar o seu tempo seria uma ótima ideia, seria de grande utilidade para ele. Eu gostei muito do livro, eu achei o personagem, na verdade, gente, eu gostei muito do livro, eu gostei muito do personagem. Eu achei o Holden um personagem... Eu achei que ele é a externalização do interior de muitas pessoas, do que elas pensam. Gostei muito do final, gostei muito da irmã dele, das partes sensíveis que você vê que um cara durão e tal, que tem muito esse negócio de criticar as coisas, ele tem um lado também muito legal. Eu super recomendaria esse livro pra todo mundo. Na verdade, eu vou emprestar esse livro amanhã pra um amigo meu. Na verdade, foi ele que me deu o livro, mas tudo bem. Pra um amigo meu. E é isso aí, gente. Leiam O Apanhador no Campo de Centeio. É uma super obra que vocês... já é meio que um clássico moderno, né? Que não é, porque esse livro não é tão antigo assim. Mas ele já fez o maior sucesso porque realmente é uma história muito legal e muito envolvente. Por mais que não tenha aqueles mistérios e aquela aventura toda, ela é muito envolvente. Por enquanto é só, gente. Beijo, tchau.